Eu quero dar aqui os meus cumprimentos aos nossos irmãos, aos nossos amigos que nos assistem nesse culto especial de oração. Na quarta-feira nós costumamos fazer o culto de oração quando a igreja está aberta, quando temos público, mas na quarta-feira, enquanto ainda estamos fazendo apenas a mensagem pregada, nós não estamos podendo enfatizar tanto a oração. Mas eu gostaria que você que nos assiste, que tem um pedido especial, que você fosse encorajado a escrever aqui na página em que você está assistindo o pedido de oração. Ou se você não se sente à vontade de colocar o seu pedido de oração, de expor aqui na página, você pode me escrever em particular no meu WhatsApp, que eu quero orar por você, pelo seu pedido de oração, e se possível orar com você também. Mesmo que não puder ser presencialmente, mas por telefone, por vídeo, nós temos que estar juntos em oração. Se nós apenas estudamos a Bíblia, conhecemos a palavra e não oramos, nós ainda não conhecemos a Deus. Nós conhecemos a respeito dele, mas é na oração que nós também conhecemos intimamente a pessoa de Deus. Na sua palavra, nós o ouvimos falar, nós sabemos qual é a sua vontade. E quando nós oramos, nós falamos com ele também. E aí há uma comunicação através do Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos transforma em cristãos, em filhos e filhas de Deus. Então que nós tenhamos conhecimento e que nós tenhamos também esses momentos especiais de oração. Não só pedindo para aumentar nosso relacionamento com Deus, nossa comunhão, não só pedindo direção, mas também para que o Senhor nos transforme por esse contato. Eu quero fazer uma oração aqui para começarmos essa mensagem. Eu quero abrir a Bíblia com vocês daqui a pouquinho em Atos, no capítulo 16. Mas antes eu quero pedir que o Senhor nos ilumine para nós podermos compreender a sua palavra e aplicarmos na nossa vida. Pai querido, muito obrigado pelo teu amor. Peço que o Senhor nos abençoe agora ao estudarmos a tua palavra, que o teu Espírito Santo que inspirou o teu servo a escrever, que ele também faça com que a gente compreenda a palavra e guarde no nosso coração. Que ela nos edifique, nos faça fortes para enfrentarmos as lutas da vida e que a tua palavra nos aproxime mais de ti. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, eu gostaria de convidar os irmãos a abrirem a sua Bíblia em Atos capítulo 16. Enquanto você abre aí em Atos 16, eu quero aqui informar que nós terminamos um curso agora, que fizemos online, de Atos e das epístolas de Paulo. Terminamos agora na terça-feira, foram 10 terças-feiras, e nós vamos ter alguns alunos se formando, recebendo aqui o diploma de conclusão do curso aqui na igreja, nesse sábado, dia 7 de agosto, e alguns que não poderão vir no sábado, será no domingo, dia 8. E aí eu já prometi para eles, muitos disseram, pastor, se tiver outro curso eu quero participar. E eu já prometi para eles que nós vamos começar outro curso, mas agora aos domingos. Nesse mesmo domingo agora, dia 8, nós vamos começar o primeiro sermão, ou a primeira aula de 10 domingos seguidos que nós vamos fazer aqui com o curso Os Fundamentos da Bíblia. E vocês não podem perder, eu espero que vocês participem também, ou presencialmente, ou à distância, mas que a gente seja edificado na palavra. Então esses alunos que terminaram o curso de Atos, estarão aqui no sábado e no domingo para a formatura, e já no domingo, alguns deles participando junto com vocês, da primeira aula de 10, os fundamentos da Bíblia, tá bom? Você está convidado. Então Atos capítulo 16, lá no versículo 4 em diante, os apóstolos estavam passando pelas cidades e entregando aos irmãos as observações que haviam sido feitas, as decisões que haviam sido tomadas pelo concílio da igreja em Jerusalém. Só para resumir aqui, no capítulo 15 de Atos, eles participaram de um concílio para decidir como incluir os não-judeus para a igreja. Eles achavam que os não-judeus tinham que se tornar cristãos judaizantes, ou seja, cristãos que ainda observassem as leis de Moisés, que oferecessem sacrifícios de animais, que fossem circuncidados e tudo mais. Isso não era necessário.
O batismo já supria tudo isso. O batismo substitui a circuncisão. O sacrifício de Jesus Cristo é o cumprimento dos sacrifícios dos animais. Não precisava mais nada daquilo. A lei moral de Deus precisava, claro, a lei de Deus moral é eterna. Precisava continuar sendo observada. E aí eles tiveram esse concílio em Atos capítulo 15 e decidiram, não, os não-judeus não precisam ser judeus se circuncidar. Vamos aceitá-los, eles só devem se abster de sexualidade errada, não é? Sexo ilícito e outras coisas ali. Então, os apóstolos saíram comunicando nas cidades onde já haviam igrejas, essa grande decisão. Você vê aqui a união da igreja. A igreja é unida. Os concílios da nossa igreja até hoje, quando acontece um concílio grande, é comunicado hoje pela tecnologia, não é? Pelo WhatsApp, pela internet, para avisar todos das decisões da igreja, sempre fundamentados na Bíblia. E naquele tempo não era diferente. Já o primeiro concílio da igreja, que está registrado em Atos 15, que aconteceu no ano 49, eles já saíram divulgando para todas as igrejas, olha, a nossa posição é essa, assim, assim. E aqui no capítulo 16, nós estamos vendo isso, eles entregando essa mensagem, essas decisões para as igrejas. Então eu vou ler de novo, versículo 4. Ao passar pelas cidades, entregavam aos irmãos para que as observassem as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros de Jerusalém, no concílio que tinha sido, está no capítulo 15, e assim as igrejas eram fortalecidas na fé e dia a dia aumentavam em número. Irmãos, o crescimento da igreja não dá para medir, se é porque tem bons sermões, se é porque tem bastante visitantes, se é porque tem bons cantores. O crescimento da igreja é medido por membros batizados que aceitam Jesus Cristo como Salvador. O crescimento da igreja não é apenas pelo número de pessoas atraídas. Olha, hoje tivemos muitos visitantes. Às vezes eles foram ver um pregador de fora, curiosidade. Às vezes eles foram ver um cantor de fora. Às vezes a programação é muito boa, eles foram ver a música. Então, não dá para saber se a igreja é boa porque atraiu muita gente. A igreja, ela é boa quando ela batiza muita gente. E aqui nós vemos essa confirmação no versículo 5. As igrejas eram fortalecidas na fé e dia a dia aumentavam em número de membros, não de visitantes. É importante ter os visitantes, claro, para que eles se tornem membros, mas se os visitantes são só atraídos por programações, mas nunca são levados a uma decisão ao lado de Jesus, a igreja ainda não está fortalecida na fé. E veja que interessante, no versículo 6 em diante, a missão da igreja era em crescer, era expandir os seus horizontes, e eles iam para outras cidades para pregar. E eu quero trazer uma lição aqui muito importante de como a gente deve estar sempre nas mãos de Deus, dispostos a trabalhar, mas deixando Deus nos dirigir. Olha que interessante a continuação, versículo 6. Nós vimos no verso 5 que a igreja crescia, e eles queriam que ela crescesse mais. E percorrendo a região frígio-gálata, e tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, olha que interessante, eles queriam expandir a palavra, expandir o conhecimento do reino de Deus, mas o Espírito Santo os impediu. Que estranho, não é? Daqui a pouquinho nós vamos entender isso, tem que deixar Deus dirigir. O Espírito Santo os impediu de pregar a palavra na Ásia, diz ali o verso 6. O verso 7 diz que então eles tentaram de outro jeito, defrontando Mísia. É interessante ter um mapinha do Novo Testamento para ver essas regiões. Defrontando Mísia, tentavam ir para a Bitínia. Olha só, guarda esses lugares. Mísia, Bitínia, não é, na Ásia, mas o Espírito de Jesus não permitiu também por esse outro caminho, esse outro jeito. O Espírito Santo não deixou eles pregarem o Evangelho. Como assim? Nós vamos entender. Versículo 8. E tendo contornado Mísia, desceram a Troade. À noite, veio a explicação aqui, à noite sobreveio a Paulo uma visão, na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo, passa para Macedônia e ajuda-nos. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino,
concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Veja só, irmãos, eles queriam evangelizar a região da Ásia, ali da Mísia, Bitínia, mas o Espírito Santo não queria que eles fossem para lá. De noite, eles pensando, por que será que Deus nos impediu de ir para lá? Eles tiveram a visão que era para ir para outro lado, era para ir para Macedônia. Mas por que eles não podiam evangelizar a região da Ásia, da Mísia, da Bitínia? Abra sua Bíblia, lá em 1 Pedro, que a gente tem a resposta. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 1. O comecinho da epístola de Pedro, ele já dirige a sua carta, ele já mostra quem são os destinatários primários, né? Os primeiros que receberam a sua epístola. Olha só onde é que Pedro estava evangelizando. Não precisava Paulo ir para lá com a sua equipe. Se tivesse telefone, eles se telefonariam, eu estou aqui evangelizando. Não tinha telefone. Paulo e a sua equipe iam perder um tempão para ir até ali evangelizar uma região onde Pedro já estava evangelizando. Olha só os destinatários da carta de Pedro, no capítulo 1, versículo 1. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros na dispersão, no Ponto, Galácia, quando fala região frígio-gálata, que eles queriam passear, frígio-gálata, tá? Galácia e também os gálatas, tá? Pedro já estava lá, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Pedro já estava lá. E por isso que o Espírito Santo impediu eles de irem para lá. Precisava de força humana para ir para um outro lugar onde não tinha ninguém. Já tinha Pedro e a sua equipe lá no outro lugar. Provavelmente Pedro estava com Marcos também. Amigos, a grande lição aqui a nós entendermos é a seguinte: quando é que a gente sabe que é o Espírito Santo que está nos impedindo de alguma coisa, que Deus acha melhor fazer de outra forma, ou quando é o inimigo de Deus que está nos atrapalhando para não fazermos a vontade de Deus? Como eles sabiam que era o Espírito Santo que estava atrapalhando e não o inimigo? Porque normalmente quando a gente quer fazer uma coisa para Deus e não dá certo, a gente fala, irmãos, vamos orar mais porque o inimigo está atrapalhando de fazer a vontade de Deus. Se eles fizessem isso, eles estariam lutando contra Deus. Mas amigos, eu acredito que eles não sabiam a princípio o que era o Espírito Santo. Ele está escrevendo aqui, quem escreveu foi Lucas, tá? Você vê que ele estava junto de Paulo, quando ele fala, nós entendemos e partimos imediatamente. É o próprio Lucas, o autor de Atos, que está escrevendo. Eles compreenderam isso provavelmente depois que aconteceu. E não na hora, puxa, eu acho que o Espírito Santo está nos atrapalhando. Não, provavelmente eles ficaram perplexos. Gente, mas por que está dando tudo errado? Por que a gente não consegue ir? No texto resumido, não fala o que os impediu, como, de que maneira eles foram impedidos. Não sabemos se o barco furou e afundou, não sabemos o que aconteceu. Aliás, essa parte aqui acho que nem é de barco, acho que é por terra, lembrando aqui no mapa. Mas de qualquer forma, é por terra. Não sabemos o que aconteceu, mas eles entenderam que não estava dando certo. Como é que eles sabiam que era o Espírito Santo depois? Porque eles tiveram essa visão à noite. O Espírito Santo falando, vai para Macedônia, ajuda ali a Macedônia, eles precisam de vocês lá. Às vezes nós somos impedidos de fazer alguma coisa, mesmo para Deus, porque Deus pode achar que é melhor de outra forma. E é perigoso, amigos, nós não termos essa sensibilidade, como eles tiveram aqui, para entender a vontade de Deus, e continuarmos orando e lutando contra Deus. Às vezes nós queremos fazer alguma coisa para Deus, mas é do nosso jeito humano, do jeito que nós planejamos, às vezes baseado em técnicas do mundo, de administração, e hoje em dia é muito comum isso, viu? A gente vai ler às vezes livros de evangelismo, de como fazer a melhor estratégia de evangelismo, e às vezes é baseado em livros de marketing. Mas no marketing funciona, mas a igreja tem que ser dirigida pelo Espírito Santo, não por técnicas mundanas. E às vezes nós fazemos um grande evento, um grande projeto, mas baseado em técnicas humanas, do nosso jeito. E aí não dá certo. E a gente fala, gente, vamos orar, porque olha, era para dar certo, esse negócio é para Deus. E aí a gente ora, Senhor, por que não dá certo? Senhor, o inimigo não está longe, nem está sabendo o que está acontecendo. Mas é porque Deus quer fazer às vezes de outro jeito. Nós temos que aprender, irmãos, a ajoelhar e falar, Senhor, qual é a tua vontade?
Por que não está dando certo? Será que o Senhor quer fazer desse jeito? O Senhor quer fazer de outra forma? Ou o Senhor não quer que faça isso? O Senhor tem outro plano, outro projeto? Ou não é para agora? Mas de qualquer forma, nós estamos nas tuas mãos. Nós queremos fazer a tua vontade. Uma vez eu li uma história de um casal missionário que era muito bom. Um casal de Deus. E por isso a igreja tinha eles em alta conta. Eles levavam a palavra de Deus para os lugares mais difíceis, na região do Chile ou do Peru, e eles traziam a palavra de Deus e aquele lugar se tornava uma bênção, com muitos conversos. E logo após chegarem de uma viagem, a igreja estava os enviando para um outro lugar. Um lugar em que havia às vezes quadrilhas, na época do Sendeiro Luminoso, umas gangues ali de traficantes e coisas ruins que aconteciam nos países vizinhos nossos. E esse casal já estava com a passagem comprada pela igreja, tudo encaminhado, o local onde eles ficariam, mas eles sentiram no coração que eles não deviam ir. A esposa falou para o marido, querido, estou sentindo que a gente deve ir agora. E ele falou assim, eu também estou sentindo, não te falei, mas eu não estou me sentindo bem com relação a essa viagem. E os dois não foram, eles perderam a passagem. Veja como nós temos que pedir para Deus para sermos guiados por Ele. Porque alguém podia dizer assim, mas eles estão indo para um evangelismo, eles estão indo para a cidade porque a igreja mandou. Mas é porque esses eram os planos normais, humanos apenas, com boas intenções. Mas Deus sabia que aquele ônibus que eles pegariam, ele seria parado pelo grupo do Sendeiro Luminoso, muito violento, e que eles assaltaram aquele ônibus, machucaram algumas pessoas e estupraram algumas mulheres. País sem lei, não é? Onde o crime manda. E eles sentiram de não ir. Era Deus dirigindo eles. Então vejam, não basta a gente estar de acordo, olha, está de acordo com as normas, vamos fazer. Nós temos que estar ligados com Deus. Nós temos que ter uma ligação com Deus para ter tal sensibilidade para que a gente vá quando Ele mandar ir e que a gente não vá quando Ele não manda. Mesmo para fazer os projetos de Deus, nós não basta apenas elaborarmos planos e projetos. Nós precisamos orar muito para que Deus dirija de acordo com a sua vontade. E amigos, mesmo quando alguma coisa parece que dá errado, quando nós colocamos nossa vida na mão de Deus, não dá errado. É porque Deus tem outro plano. Ele quer fazer alguma coisa que Ele não faria se não fosse desse jeito. Uma vez, na saída de uma igreja, lá em Curitiba, o meu primeiro distrito foi numa cidade vizinha de Curitiba, foi em Colombo. E ali tem uma região bem perigosa ali na cidade de Colombo. Uma vez um irmão me emprestou um carro que o meu quebrou, e o carro começou a pegar fogo no painel ali, o carro emprestado. E aí eu encostei e pedi para ele ajuda, né? Eu falei, irmão, o carro pegou fogo aqui. E na época o pastor tinha que carregar videoprojetor, um monte de coisa que não tinha nas igrejas. Estava lá com videoprojetor no carro, um monte de coisa, uma região super perigosa. O irmão veio, me pegou ali e falou, pastor, eu vou consertar aqui e você vai. Ele foi com um ajudante. Eu falei, não, irmão, eu nem quero mais carro, o carro vai que dá problema de novo. Aí ele me levou até em casa e na volta ele disse que tinha ali 2 mortos ali, no local onde o meu carro estava parado, esperando. 2 bandidos mortos, teve um confronto ali com a polícia. Por alguns minutos eu estava ali parado no lugar onde depois ia ter um confronto com morte e tudo. A gente não entende como as coisas funcionam, mas a gente tem que estar sempre nas mãos de Deus. Senhor, o Senhor dirige, o Senhor dirige. Ainda nessa região de Colombo, uma vez a minha esposa deu uma carona para uma senhora bem idosinha, era quarta-feira à noite, não lembro se era quarta ou domingo, era um culto à noite. A minha esposa deu carona para uma irmã idosinha e entrou lá nos bairros perigosos, ali numas quebradas para levar a irmã e se perdeu. Não tinha GPS fácil como hoje, não tinha no celular, aliás ela nem tinha celular. E aí ela não podia me ligar e ela se perdeu. E eu ficava lá esperando com um irmão, fechamos a igreja, todo mundo foi embora e eu comecei a ficar angustiado, porque não era todo mundo que tinha celular ainda. E ela demorava, e ela depois disse que ela passava em cada lugar, tinha gente lá se esquentando em volta da fogueira, e ela com maior medo, e as ruas cada vez mais estreitas. E aí diz que ela orou, Senhor, que medo,
eu não queria ficar perdida, Senhor, o Senhor sabe, mas se o Senhor tem um plano, se eu entrei errado aqui porque o Senhor tem um plano, me mostra, por favor, qual é teu plano, para eu cumprir logo, porque eu estou com medo, me protege, por favor. E aí ela foi orando, e ela parou em frente a um bar, em que ela viu que tinha 2 mulheres, então ela teve coragem de parar e perguntar alguma coisa, não era um bar, era um negócio lá, né? E aí ela falou com a mulher, olha moça, eu estou perdida, e eu queria muito que você me ajudasse, eu tenho que voltar para uma igreja adventista, é uma igreja assim, tal cor. Aí disse que a moça falou, olha, eu já fui adventista, eu conheço essa igreja. E ela estava perto já, mas ela tinha voltado por um lugar que era muito estranho, tá? Que não dava para perceber que ainda estava na mesma região. E aí a moça falou assim, eu conheço, você vira assim, assim, ai, que saudade de quando eu ia para a igreja adventista. E agora ela estava num bar, bebendo ali, com outros homens de noite. Aí a minha esposa na hora entendeu, falou, olha só, eu me perdi porque eu tinha que achar essa mulher, para guiar, para apontar para ela de novo a igreja. Se ela não tivesse se perdido, ou se ela tivesse até se perdido, mas não tivesse se tocado, Senhor, qual é a tua vontade enquanto eu passo por essa situação? Deus não ia poder usá-la para poder levar uma mensagem até aquela moça. Se ela só se desesperar, Senhor, por que está dando tudo errado? Cadê o Senhor? Por favor, me ajuda a voltar. Mas na hora ela teve essa sensibilidade, Senhor, me ajuda a entender qual é o teu propósito. Porque minha vida está na tua mão, por que eu estou perdida? Qual é o objetivo? E aí ao perguntar para a mulher, na hora ela percebeu. Era uma mulher afastada da igreja, agora estava na vida, bebendo, longe de Deus. E ainda com o coração ainda com desejo de voltar, reconhecendo que precisava voltar. Ela deu a mensagem para a mulher, falou, olha, você está convidada, o meu marido vai fazer um programa assim, assim, sábado dia tal, domingo dia tal, vai ter isso, e nós nunca vimos essa mulher na igreja. Quando alguma coisa parece dar errada na sua vida, se a sua vida está nas mãos de Deus, não é porque está dando errado, às vezes é um atalho, às vezes é um desvio para que você possa fazer a vontade de Deus de alguma forma que talvez não poderia fazer, se tudo desse certo, de acordo com o seu plano humano. O apóstolo Paulo e a sua equipe não sabiam, mas Deus já estava evangelizando aquela região onde eles queriam ir, e eles precisavam ir para uma região nova, onde Paulo fundou novas igrejas. Talvez eles não sabiam na hora que era o Espírito Santo impedindo, mas a vida deles estava nas mãos de Deus. Senhor, nós não estamos conseguindo, o Senhor sabe, nós queremos visitar as igrejas, plantar mais igrejas, né, porque algumas já tinham sido fundadas. Nós queremos visitar as igrejas, fundar, mas não estamos conseguindo, está na sua mão. O Senhor dirige. Se é o inimigo do Senhor que está atrapalhando, que ele seja vencido. Se é o Senhor que tem outros planos, por favor, revela. Mas nós não queremos lutar contra Deus. Queremos fazer a tua vontade. E a vontade era ir para um outro lugar, evangelizar outro povo. Mesmo que pareça dar errado alguma coisa na sua vida, lembre-se sempre disso. Senhor, qual é o propósito enquanto eu passo por esse vale de aflição, vale da sombra e da morte? Nós não queremos passar por lá, mas a palavra de Deus diz, ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, ainda que, quer dizer, eu não quero, mas ainda que aconteça de eu ter que passar por lá, que eu não tema mal algum, porque o Senhor ainda está conosco, e nós queremos fazer a vontade dEle. Eu quero terminar com uma passagem que está em Abacuque. Abacuque é um daqueles livros difíceis de achar, porque ele é pequenino, aqueles 12 últimos do Velho Testamento, que a gente chama de profetas menores, por causa do tamanho dos livros. São 12 profetas menores, e o Abacuque é um deles. Tá? O finalzinho do Abacuque, capítulo 3, versículo 17, ele diz assim, ainda que a figueira não floresça, e veja, ele está falando aqui para um pessoal na época que era do campo, que dependia da figueira, da videira, dependia dos produtos do campo. Se os produtos do campo falhassem, eles estavam arruinados por um bom tempo, ou os animais, se eles não produzissem. Então ele está dizendo, ainda que dê tudo errado, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, que o produto da oliveira minta, ou seja, que ele falhe, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja mais gado.
Aqui vem o resultado, verso 18. Todavia, eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza e faz os meus pés como os da corça e me faz andar altaneiramente. Meus amigos, ainda que pareça que tudo dá errado, que a gente possa exultar no Deus da nossa salvação, que a gente possa se alegrar no Deus que tudo pode, no Deus que perdoa, no Deus que nos dá novas chances e no Deus que nos dá novas oportunidades. Às vezes nós estamos passando por um caminho que nós não passaríamos, mas que Deus espera que a gente cumpra algum propósito ali, ou para alguém, ou para a nossa própria vida espiritual. Eu quero fazer uma oração aqui para concluir essa mensagem e pedir que o Senhor te abençoe, que você guarde sempre isso no seu coração. Se a minha vida está depositada na mão de Deus, as coisas não dão exatamente errado. Elas podem ser um desvio, elas podem ser um atalho. Pode ser também um ataque do inimigo de Deus para que não dê certo. E a gente tem que ter essa sensibilidade. Senhor, é o Senhor que quer de outro jeito, é o inimigo que está atrapalhando, então vamos orar. Mas qual é a sua vontade? Eu quero fazer a sua vontade. Que você tenha isso em mente sempre. Vamos orar? Pai querido, nós louvamos o teu nome pela tua palavra, que sempre nos esclarece, nos dá força, nos dá direção, que nos consola. Pai querido, eu peço que o Senhor esteja com cada um dos teus filhos que participou aqui desta mensagem e que absorveu isso no coração, para que isso possa vir à mente, que eles possam se lembrar disso, cada vez que passem por uma situação difícil ou não planejada, que nós estejamos sempre em tuas mãos, e mesmo que passemos por situações difíceis, se for da tua vontade, que nós não lutemos contra ti, que nós aprendamos qual é o teu propósito, e que a gente possa cumprir o teu propósito em nossa vida, que é sempre de crescimento, de aprendizado e de salvação. Peço que o Senhor abençoe a cada um dos teus filhos e que nós possamos ter sempre a alegria do Espírito Santo no coração e a certeza da salvação em Jesus Cristo. Em nome de Jesus, amém. Que Deus abençoe a todos. Um grande abraço.